Meus irmãos, graça e paz, nessa manhã eu quero dividir com vocês aqui uma leitura e evoluir aqui numa reflexão, mas como eu gosto de fazer muitas vezes, eu gosto de contar como eu cheguei a essa reflexão, a essa leitura. Eu acho bem interessante contar, porque é um processo, né, que vai despertando para determinado assunto e a gente até para a gente chegar e procurar ler e estudar. E aí eu queria contar para vocês como se deu essa daqui, que foi de uma forma bem interessante. Então vamos lá. Então o que acontece? Esse tempo, né, de pandemia e tal, a gente muito tempo em casa ainda, né? É realmente um tempo, e eu agora nesse momento eu fui acometido, né? E tô com uns sintomas do Covid, e já medicado e tudo, no terceiro dia. E, né, vamos seguir. Então, em cima do foco aqui. E o que acontece? Eu estava vendo um filme, né, da Netflix e vi um filme que me chamou, achei muito interessante. Um filme muito bonito, com uma história muito bonita, baseado em fatos reais, né, em documentários, em realmente, né, em coisa que virou história no século passado, né? E o nome do filme é Missão no Mar Vermelho. E esse filme de Missão no Mar Vermelho se trata do seguinte: são de, na verdade, é uma missão que ela é realizada pela inteligência israelense, né, o Mossad, na Etiópia. E aí eles fazem, na verdade, o nome do filme é Missão no Mar Vermelho, mas essa missão ela se chamou Missão Moisés e depois Missão Salomão, né? Porque, né, é a retirada deles e é a retirada desses descendentes, né, desse povo que foi reconhecido como sendo judeu, né? E, foi levado para Jerusalém, foi levado realmente para a terra deles. Então, talvez eles escolheram, né, o nome dessa missão realizada pelo Mossad, né? Primeiro missão Moisés e depois missão Salomão. Isso é muito atual, né? Isso me tocou porque eu falei, caramba, que bacana, olha o que está acontecendo, né? Eles foram, depois eu fui ler, aí vi que eles foram, vamos dizer assim, contemplados com a lei do retorno, né? Que dá o direito de tudo que se comprovar judeu e tal, eles retornar à terra dele. Então eles foram, né? E o governo israelense promoveu essa missão e todas essas coisas aí. E depois eles são ajudados tem uma parte que é um apoio da CIA, né? Norte-americana. Então, o filme bem interessante, bem bacana. E eu achei muito bacana porque aquilo dali, de certa forma, assim, ela confirma, né? Que às vezes a gente fica lendo a Bíblia pensando que são coisas muito afastadas de nós, que estão muito mas não, isso daí, todas as coisas aqui realmente aconteceram. E o que aconteceram, e elas se confirmam através das profecias, e a gente vive, né? E a gente, de certa forma, nós estamos vivendo um momento importante, porque nós temos visto, né, quem acompanhar, quem estudar, vai verificar que as profecias estão se cumprindo. Algumas profecias já se cumpriram e outras estão se cumprindo, né? E uma essa é muito importante porque é o retorno, né, de Israel à sua terra, a terra prometida. Então, bacana. Aí eu fui aprofundar em cima de tudo isso. E aí eu comecei a verificar o que aconteceu, a história das 12 tribos, né? Aí fui entender, né, daquela situação ali, desde que começa o filho mais velho, que é Ruben, né, até chegar a Benjamim, né? Então, na verdade, Israel, né,
tem 12 filhos, e esses 12 filhos, a princípio, são o nome das 12 tribos. Ocorre que José não. José é partido entre Manassés e Efraim. Então a gente não vê, quando a gente vê a conquista, quando a gente começa a ler lá em Josué, a conquista da terra prometida, a gente não vai ver a tribo de José, não, a gente vai ler a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, né? E a gente vai lendo tudo isso, e eu fui estudando e tal, e verificando, poxa, que bacana, a tribo de Manassés, metade da tribo de Manassés, de Ruben, metade da tribo de Manassés, de Ruben e Gade ficou aquém do Rio Jordão, né? As terras deles ficaram aquém do Rio Jordão. E o restante as outras tribos, que seriam 9 tribos e meia, ficou além do Rio Jordão, ou seja, né, a terra prevista mesmo, a terra prometida. E aí, o que acontece? Levi não recebe terras. Ele vai ver também outra exceção, que, poxa, Levi não recebeu terra. Por quê? Porque Levi ele foi separado, né, desde Arã para o sacerdócio. Então, eles receberam cidades e terras nas cercanias daquelas cidades para eles cultivarem, para ter os seus bens também, mas eles não receberam um território definido. Então Levi também, José não aparece na partilha da terra e Levi também não aparece na partilha da terra, né? Aí aparece e é dessa forma assim. Aí eu fui estudando. Então, aí o que acontece? Simeão, que é outro irmão, a terra dele fica inserida dentro da terra de Judá, né? E fui estudando. E daí depois né? Aí tem Josué, vem o período dos juízes, e aí vem os reis, né? Os reis de Israel, né? E vem unificado até Salomão. Aí depois de Salomão, o que acontece? O filho dele, o povo já estava realmente, Salomão é o período, vamos dizer assim, é o período áureo, né, do Império de Israel. Só que o povo estava muito cansado, estava, né, fadigado, e pede que Roboão amenize a situação deles. E ele não ouve os conselheiros antigos e tal, e acrescenta mais peso. E aí o que acontece? A partilha entre o reino de Judá e o reino de Israel, um com a capital em Samaria, outro com a capital em Judá. E eu fui estudando tudo isso, tal. E aí eu cheguei à seguinte situação. Estava estudando essas coisas e tal, e aí eu fui ver também, procurando tal, e vi dos descendentes de Manassés que moravam na Índia, que retornaram e foram recebidos pelo governo de Israel no ano de 2017, né? Então teve essa situação, as duas coisas que me chamaram a atenção da semana: esse documentário dos descendentes de Manassés, que é uma coisa até muito bonita, eles cantando no aeroporto, quando eles chegaram, foram recebidos, uma coisa linda. Então quem quiser depois pesquisar no YouTube, coloca assim, descendentes de Manassés na Índia, retornam a Israel, vai ver. E coloca aí, e a outra também, que vai ver essa missão, tudo que eu citei aí, se quiser ver o filme que eu já citei e tal, são os descendentes da Etiópia, né? São os descendentes da Etiópia. E que tem duas teorias também, que podem ser os filhos de Salomão, os descendentes de Salomão, com a rainha que o visitou, né, e ficou impressionada com a sua sabedoria, ou então na diáspora, porque tem um aspecto da diáspora, né, da primeira e segunda diáspora, né. Eu fui estudando todas essas coisas. Mas aí eu fui lendo, tal, estudando e vendo isso, pensando, né, e eu comecei a ligar na atualidade, né? Pô, mas qual a importância que realmente tem isso aqui?
será que realmente tem importância eu saber se eu sou descendente, se eu tenho ascendência, né? Como tem gente hoje fazendo até DNA, né? Para saber o quanto que ele é descendente de judeu e tal e tal. Né? Minha família tem até uma curiosidade, que eu tenho o meu sobrenome Moreira de Carvalho, e ela está em 5 gerações. Não sei porque lá o tataravô definiu para a gente não mudar o nosso nome. E o meu pai, ele cumpriu, né? Então eu sou a 5ª geração que tem o mesmo nome. Se pegar do meu avô, do meu bisavô, vai ter Moreira de Carvalho Puro. O nome da esposa não entrou. E aí eu, né, sempre tive essa curiosidade e tal. Aí eu fui ver, não, quem tem o nome de árvores e tal, é descendente e tal, assim como dos animais, dá certo, uma série de explicações e tal. Aí eu fui todas essas coisas passando na minha cabeça. Aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, mas vem cá, isso é importante. Aí eu comecei a ler, aí eu li aqui, finalmente, né? Romanos 11. Romanos 11, 11. Eu vou direto ao ponto aqui. Romanos 11, 11 eu quero ler para vocês. Então aqui. Então é Paulo fazendo uma reflexão, né? Ele fala assim, olha o título. Os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Então ele está dizendo o seguinte, que a não aceitação de Jesus pelos judeus é que propiciou a nossa salvação, a nossa inclusão, né, dos gentios, pessoas como eu, não judeus, a princípio não judeus. Então o que ele diz aqui? Que isso foi o que nos, vamos dizer assim, nos deu um caminho de sermos enxertados. Por isso que ele fala assim, ramos enxertados, porque os gentios foram enxertados. Mas ele olha o raciocínio dele. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo, para os gentios exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Então, o que ele está dizendo? Né? Que diz que somente quem é enxertado, nós estamos falando de ser colocado numa árvore de forma artificial, não é isso? Só que essa árvore aí a gente já sabe que quem é? Ela é Jesus, a videira verdadeira, não é isso? Então o que ele está dizendo aqui? Então nós fomos enxertados justamente pela recusa deles. Mas ele está dizendo que de forma nenhuma eles serão recusados, os judeus, né? Aí ele está dizendo aqui, então ele está dizendo aqui, vamos continuar. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Ou seja, só a aceitação de Jesus traz a salvação. Não é de raça, não é de ascendência, não é de nada disso, mas reconhecer que Jesus é o Messias. Então, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, né, nos que recusaram, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você, né? Então Cristo é a nossa salvação. Então aqui ele está dizendo aqui, então
Você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, esse texto aqui, para mim, ele amarra tudo e joga todo o meu estudo, não digo fora, porque quando você estuda, você aumenta a tua fé, você confirma quando você vê que bacana, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, todo o estudo e todas essas coisas, todos esses eventos que acontecem na nação Israel, na nação física Israel, que tem um território na terra, que se constitui uma nação, toda a história dele é para aumentar a nossa fé. É um testemunho de Deus para mostrar, olha, aqui ó, o que está na Bíblia é a história de um povo e ele existe até hoje. E o que eu falei deste povo se cumpre até hoje. Então, tudo isso que eu estudei antes, ele serve para quê? Para reforçar e consolidar a minha fé em Deus, para saber que Ele é um Deus de promessa, que Ele é um Deus de aliança, que a palavra dele é verdadeira. Então, mas com respeito da salvação, a resposta está aqui, em Romanos 11. Romanos 11, quem quiser ler Romanos 11 todo, pode ler, que ele vai te levar a uma reflexão. E todas essas coisas aqui, né, servem, né, para estruturar e para reforçar a nossa fé, tá? Mas a fé, ela não vem, né, da nossa ascendência ou da nossa proximidade ou de nós sabermos de que família nós somos, se nós somos da família de Levi, se a gente é de Judá, se a gente é de Efraim ou de Benjamim, se é mais importante, menos importante. Não. Ela vem da gente aceitar a Jesus Cristo e reconhecer Ele como Messias. E vem pela nossa fé. Tá? Então é isso que eu queria, assim, dividir com vocês nessa manhã. Tá? E foi uma coisa assim que foi mexendo comigo. Às vezes eu me incomodo porque às vezes eu penso assim, poxa, eu preciso fazer um vídeo e dividir alguma coisa, e às vezes eu me sinto até assim indolente, né? Aquele servo que não tem muito compromisso, né, com seus afazeres. Mas aí depois eu me acalmo e tal, e aí vem uma palavra dessa para minha alegria, né? Então eu fiquei muito satisfeito de receber isso, e isso até me acalmou, porque por mais que eu tente, vamos dizer assim, deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer na velocidade dele, eu sempre fico ansioso em produzir alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas quando vem é maravilhoso. Então essa palavra para mim foi uma coisa que me fez aprofundar em vários sentidos, e mais uma vez uma experiência bacana, né? Que um dia desse aí eu falei que às vezes eu estou vendo um filme, estou vendo um programa e Deus está falando comigo. E quando eu fui ver esse filme na Netflix, me chamou a atenção, que eu falei, caramba, eu não sabia disso, uma missão real feita pela inteligência israelense, ajudada pela CIA para retirar esse povo. Depois é feito um acordo com a Etiópia, e eles foram realmente até o ano de 2020, eles foram tirados de lá e recebidos em Israel, né? Tá?
nessa situação, os demais que cantam é uma coisa muito bonita. Quem tiver a curiosidade de ver e fizer essa pesquisa das coisas que eu citei aqui no YouTube, vai ver que coisa, é uma emoção, é de arrepiar. A gente vê aquele povo voltando e cantando com aquela alegria, né? Então é quase como a gente estivesse vendo um pouco, né? Um pouco do que a gente lê em Êxodo, né? Da alegria, ou então depois quando eles saem, eles são libertos por Ciro e voltam para Jerusalém, né? E tem até uma coisa que fala da alegria imensurável que eles sentiam no coração. E a gente vê nos dias de hoje a palavra se cumprindo, as coisas de Deus se cumprindo. É maravilhoso, é gratificante. E eu queria dividir isso com vocês. Mais uma vez, minha intenção é, de certa forma, aguçar a curiosidade de vocês, que vocês, aqui eu já disse Romanos 11, né, a leitura, e falei do filme A Missão no Mar Vermelho, né, que fala desses descendentes da Etiópia, e falei também do documentário que foi feito desses descendentes de Manassés que voltaram da Índia, que estavam na Índia, né? Então tudo isso pode ser verificado aí no Netflix, no YouTube, e vocês vão ver que assim são coisas espetaculares, né? Que reforçam a nossa fé, né? Que nos dão a alegria de saber que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus, não é um Deus que está aqui no nosso imaginário, que isso daqui não são uma coletânea de fábulas, né? Que muitas pessoas podem pensar, não, isso daqui isso daí foi escrito por grandes autores da antiguidade e foi colocado aqui. Não, mas como pode? Se as coisas ainda estão ocorrendo, né? Então, quando a gente começa a ler isso aqui e ver que o passado foi perfeito, o presente é perfeito e o futuro está se dando diante das nossas vistas e a palavra está se cumprindo, isso aumenta muito a nossa fé, né? Isso é alegria. É isso. Eu realmente chego um momento assim que eu fico alegre e eu fico realmente quase que um momento de complicado de segurar. Mas é isso, graça e paz, que vocês tenham um bom domingo, né? E que de certa forma eu tenha ajudado, acrescentado alguma coisa ao conhecimento e principalmente aguçado a curiosidade de vocês para que vocês busquem cada vez essa palavra aqui, tá? Fiquem com Deus, graça e paz.